Eu ia perguntar, acho que tem duas questões também importantes quando a gente fala de infraestrutura. Uma delas é, digamos que são drivers ou até impeditivos para investimento ou para maior interesse. Um deles é a própria segurança jurídica ou insegurança jurídica no Brasil, e as questões de concessão sempre acaba trazendo muitas vezes preocupações para o investidor. E a outra questão dos juros, que sim as taxas estiveram caindo bastante em 2020, mas agora a gente volta a entrar numa trajetória de ascensão de juros. Então, como é que vocês combinam essas duas coisas? Como é que vocês veem isso, tanto para o interesse do varejo, quanto até para investidores de fora investirem aqui no Brasil? E rapidamente, só colaborando aí com o que o Uris trouxe, né, principalmente para investidor estrangeiro, tem a questão do câmbio, né, que a nossa instabilidade reflete bastante nas mudanças, né, e isso, para o investidor estrangeiro, acaba sendo uma dificuldade adicional, né. Tá. Eu vou começar pelo investidor estrangeiro, Matheus, acho a tua pergunta muito boa, tá? As dificuldades que nós percebemos ao longo dos últimos anos para a alocação de capital estrangeiro em infraestrutura no Brasil era justamente essa questão do câmbio. Por quê? Se o investidor estrangeiro tomasse a decisão de fazer a proteção cambial, o hedge, dos investimentos feitos nos ativos de infraestrutura no Brasil, provavelmente a conta de retorno dos investimentos não fechava. E aí a opção desse investidor era não participar. Tá? Os investidores que a gente conhece, que eu tenho proximidade, que são investidores de longuíssimo prazo, eles geralmente fazem a opção de não hedgear, de não fazer a proteção cambial. Por quê? Porque os ativos de infraestrutura, pela natureza dos seus contratos, são contratos que têm a correção pela inflação. E no longo prazo, a correção pela inflação deveria equivaler à própria proteção cambial. Então, esses investidores, eles não fazem o hedge, eles olham para o longuíssimo prazo e eles têm, sim, tido apetite para entrar em infraestrutura no Brasil. Vou pegar o exemplo da SEDAI. Na SEDAI, a gente viu em diferentes consórcios participação de alguns dos maiores investidores globais. Então, a gente viu grandes fundos de pensão do Canadá participando, assim como a gente viu governos soberanos. O governo soberano de Singapura, o GIC, entrou em uma das companhias que levou a concessão de saneamento do Rio de Janeiro. Então, esse é o ponto sobre investidores estrangeiros. Com relação ao potencial aumento da taxa de juros, tá? O nosso cenário base é que nós viveremos um mundo de juros baixos daqui para frente. A gente está num momento de aperto do ciclo de taxa de juros no Brasil para conter uma alta de inflação, que na nossa visão é uma alta de inflação de curto prazo. A política monetária ela deveria surtir efeito e a gente deveria ver uma normalização dessas taxas ao longo dos próximos 2 anos. Tá? Então, esse é o nosso cenário base, acho que é o cenário base da maioria dos players de mercado. Vale aqui só comentar, tá? Eu lembro bem dos momentos ali de 2015, 2016, onde as taxas de juros eram altíssimas, onde a alocação de capital em infraestrutura permitia retornos gigantescos. Eu lembro de ver oportunidades em energia renovável para poder alocar capital a inflação mais 15 e não tinha capital disponível. Tá? Por quê? Porque era muito fácil colocar o dinheiro no CDI. Né? Os rentistas adoravam. A nossa realidade aqui é outra. O que eu acho do momento atual? Eu acho que é um bom momento para alocação de capital com prêmio. Então, se hoje você pode alocar a inflação mais 5, 6, 7, 8%, eu acho que é um ótimo momento para fazer essa alocação, porque muito provavelmente lá na frente a gente vai ver um patamar de taxa de juros um pouco mais baixo. Então, eu até acho que essa volatilidade recente, ela é uma oportunidade de alocação. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é um pouco como eu vejo. Sim, com certeza. O Gabriel quer agregar alguma coisa? Não, eu ia comentar que assim, tem um Call de Brasil aí, né, Fernando? Tem um Call de Brasil no sentido de, acho que concessões, né, tem sido dentro de todo o nosso contexto, né, brasileiro de estabilidade e instabilidade jurídica, e acho que concessões têm sido uma parte aí do regulamento que já está bem estabelecido. A própria lei das concessões da década de 90,
a lei das PPPs, né, no começo dos anos 2000, teve sim muito aprendizado ao longo do tempo, tem sim muita contestação, sim. No entanto, poxa, estamos já falando de 30 anos aí quase de legislação, e mesmo as concessões primeiras, lá de trás, vamos falar aí das rodovias aí de São Paulo, são contratos que perduram, né? São contratos que perduram, são contratos onde você consegue ter discussões de equilíbrio financeiro, onde você consegue ter o regramento jurídico funcionando. Talvez hoje não seja o melhor dia para a gente falar isso, porque teve aí uma discussão de voto no STF na semana passada aí que trouxe um pouco de discussão aí dentro do setor, mas são pedaços pequenos aí dentro desse regramento todo que tem sido um oásis de estabilidade aí no sentido de não ter mudanças ou não ter abertura para grandes mudanças estruturais, a não ser nesses diferentes marcos aí que em geral tem vindo, né, tanto marco do saneamento, eu comentei sobre essa revisão do regulatória de portos em 2016, tem vindo para melhorar o ambiente de negócios aí pro investidor estrangeiro ou local em infraestrutura. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.